Então, pessoal, eu queria começar mostrando a versão do Spring Boot que eu estou usando nesse momento, só para bater com a compatibilidade se você estiver acompanhando aí, reproduzindo, tá bom? Então eu estou usando aqui a versão 2.4.0 do Spring Boot. O resto é tudo default, o Java eu estou usando o Java 11 e agora a gente vai começar adicionando a dependência para o OpenAPI. E para isso eu vou começar abrindo o navegador e a gente vai pesquisar ele lá no Maven Repository. E aí chegando aqui no Maven Repository, né, mvnrepository.com, a gente pode procurar por springdoc-openapi-ui. Então, a primeira opção que aparece aqui já é a opção que a gente precisa. É springdoc openapi UI. Vou entrar aqui dentro e vou pegar a versão mais nova que tem dessa dependência. Aqui a gente tem as opções para cada gerenciador de dependência. Eu estou usando o Maven, vou clicar aqui. Vou dar um copiar. Eu estou usando aqui o IntelliJ como todas as aulas, e aí eu vou só dar um espaço aqui e colar a nossa dependência do OpenAPI. Aqui veio essa URL do Maven Repository, vou apagar. E aqui nesse íconezinho que aparece aqui do Maven, ele dá um load Maven Changes. Então ele vai dar um reload nas dependências e aqui embaixo ele vai processar. Como eu já tinha feito isso antes, foi rápido para mim, mas pode ser que para você demore um pouco, espere acabar, para que você tenha todas as dependências disponíveis. Com essa dependência adicionada e o Maven já feito o reload, a gente pode executar a nossa aplicação e aí eu vou voltar lá para o navegador. Então se eu executo aqui localhost 8080, a gente não tem nenhuma URL para essa rota, ele dá 404 mesmo. Se eu usar agora accounts, é a nossa URL da nossa API que a gente está desenvolvendo. Agora, só o fato de eu ter adicionado a dependência do OpenAPI, eu ganho uma URL nova. Localhost 8080 /v3 /API-docs. E aqui a gente já tem a URL do OpenAPI. Já tem todas as nossas rotas aqui, ó, que a gente desenvolveu, tá? Se eu precisar fazer o download dessa URL, ao invés de eu colocar a barra no final, eu uso .yaml. O que ele faz é baixar aqui, ó, esse YAML. Então eu tenho aqui essa documentação em um arquivo YAML. Estes são os dois recursos que a gente ganhou só pelo fato de adicionar a URL. Então ficou /v3 /API-docs. Com o .yaml a gente ganha o download. Mas eu posso customizar essa URL se eu quiser. E tirar essa versão aqui da path. Para fazer isso a gente vai no arquivo de configuração, então resources application.properties. Eu vou começar a digitar aqui, ó, springdoc, ele já vai completando para mim. Traço springdoc.api. Então eu vou usar essa propriedade springdoc.api-docs.path e vou dizer onde que eu quero que fique a path /API-docs. Vou salvar e vou restartar a nossa aplicação. Com a aplicação restartada, se eu tentar agora executar a URL como ela estava antes, a gente ganha um 404. Mas se eu tirar agora a versão, a gente tem a nossa URL. Até aí, parece ser bem pouco, mas já é um recurso bem interessante para a sua API. O que a gente ganha agora de muito interessante, uma vez que a gente customizou a URL, eu posso digitar agora. Então, fica localhost 8080 /swagger-ui.html. Vou dar um Enter aqui. E aí perceba que ele já criou uma documentação para a gente automaticamente. A gente tem todos os nossos endpoints aqui, além da nossa entidade. E a gente pode começar a fazer teste, por exemplo. Eu vou fazer uma inclusão aqui, ele já
mostra como que é o payload que eu tenho que enviar. Se eu clicar aqui nesse botão para a gente começar a executar, ele me dá aqui o body do nosso JSON que a gente precisa enviar. Eu vou apagar o ID porque a gente não precisa, ele vai ser criado automaticamente, e vou criar uma conta. Olha só que interessante. Eu vou executar, então a gente ganha um botão aqui de execute. E ao executar, perceba que ele parou na validação que nós fizemos na aula passada, que deve ter 11 caracteres. Aqui ficou esse no aqui, mas é uma validação que a gente criou que deve ter 11 caracteres. Então eu vou colocar 11 caracteres no documento. Vou executar novamente. Então ele deu agora o mesmo erro, só que porém para telefone, que também tem que ter 11 caracteres. Eu vou fazer o mesmo. E ao executar, a gente tem um 201 e com um ID. Se eu voltar aqui agora, eu vou fechar esse endpoint e vou nesse get. Então a gente tem uma lista com a conta que a gente acabou de criar. Eu vou criar mais uma conta. Ele criou uma conta com ID 2. Se eu for agora no endpoint de get, eu tenho os dois registros. E assim a gente pode testar nossa API agora usando essa interface gráfica, né? Você já pode dar, se precisar disponibilizar para algum usuário seu, da sua API, você já tem uma documentação para isso, né? Então, vou pegar aqui, ó, o ID 2, olha que legal esse que tem um ID. Ele cria aqui um campo de ID. Vou colocar o ID 2, vou executar, ele me trouxe o ID 2. Vou colocar o ID 1 e ele me trouxe. Então todas as URLs que levam um parâmetro na path, ele disponibiliza aqui um input para a gente. Então eu vou colocar aqui ID 2, ele colocou aqui os dados, ele executou para a gente garantir que está acontecendo o que deveria. Eu alterei o registro 2, está lá, está feito. O último agora, para completar o nosso teste, o delete. Vou dar um teste 2, recebi aqui o código 200 de OK. Vou fechar todos aqui só para ficar mais fácil de enxergar. E eu vou na lista. A gente só tem um registro. Então, pessoal, veja como foi fácil a gente incluir uma documentação da nossa API sem codificar praticamente nada. A gente só incluiu a dependência e fez a configuração da path customizada que a gente quis. Isso aqui não seria nem obrigatório. E dessa forma a gente tem a nossa API documentada e com uma interface visual já pronta para fazer teste por um usuário. Tá bom, pessoal? Essa aula foi mais rápida. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um likezinho, compartilha. E não se esquece de se inscrever no canal, porque isso ajuda o crescimento do canal e assim a gente pode continuar produzindo conteúdo, tá bom? Forte abraço, até a próxima.